Iniciando a costura. Selecionando um ponto. Antes de costurar um ponto na máquina, veja se ela está configurada para o ponto reto. Se não estiver, gire o seletor de pontos para que o ponto reto esteja alinhado com o ponto acima. Coloque o seletor de comprimento do ponto entre 2 e 3, o que é um padrão para o ponto reto. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e pise no pedal controlador para começar a costurar. Quando você terminar de costurar, gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Corte a linha na lateral da máquina e aqui está o nosso ponto. Se estiver bom em cima e bom embaixo, então isso nos mostra que passamos corretamente a linha na máquina. Coloque o tecido para que alinhe com os guias e então abaixe a sapatilha. Pise no pedal controlador e costure alguns pontos. Pressione a alavanca de retrocesso e volte alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure. Veja que apenas estou guiando o tecido pelo guia. Pare no fim do tecido, pressione e segure a alavanca de retrocesso e costure para trás alguns pontos. Solte a alavanca de retrocesso e costure até o final. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha e retire o tecido. Fizemos arremates no início e no final da costura para que os pontos não se soltem. Para selecionar outro ponto na máquina, gire o seletor até selecionar o grupo de pontos. Veja que o seletor possui duas cores, cinza e azul. No seletor de comprimento de ponto, veja se os números estão em cinza. Então, se os números cinzas alinharem com a marcação acima, você irá costurar os pontos que estão cinza. Para costurar o ponto zigue-zague em cinza, gire o seletor do comprimento do ponto entre 2 e 3. Para pontos em zigue-zague, é necessário ajustar a largura do ponto. Gire o seletor do ponto para ajustar a largura do ponto zigue-zague. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto zigue-zague. Os pontos flexíveis são utilizados para costurar malhas e outros tecidos elásticos. Para costurar o ponto reto flexível, gire o dial seletor até o ponto desejado. Em seguida, gire o seletor do comprimento do ponto para a marca S azul. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e comece a costurar. Gire o volante em sua direção, de modo que a agulha fique na posição mais alta. Levante a sapatilha, retire o tecido e corte a linha na lateral da máquina. E aqui está o ponto reto flexível. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.